Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Hoje eu vou mostrar para vocês um procedimento um pouco diferente. Eu estou iniciando o vídeo com essa fonte aberta porque eu abri 3 fontes desta, uma fonte de TEC 250 watts. Essa fonte é uma fonte muito interessante porque ela usa esse circuito 2005Z. Ele dá muito problema. Deu para notar isso porque das 3 fontes que eu abri, apenas uma não estava com o circuito queimado. Apenas uma estava com o circuito perfeito. Muitas delas tinham outros defeitos, como capacitores. Até tem um aqui que eu vou mostrar para vocês, vejam bem. Essa aqui que eu abri, olha, capacitor do primário estufado, torrou toda a placa, capacitor aqui. E essa fonte, por incrível que pareça, é a que estava com o circuito funcionando. Mesmo com esses capacitores dessa forma, essa fonte, ela armava, ela funcionava, ela só não tinha o power good. Por quê? Porque a corrente alternada estava muito forte aqui, não estava sendo filtrado pelos capacitores que estão todos detonados, mas ela ainda armava, ela ligava e o circuito estava funcionando perfeitamente. Eu removi ele e puxei o datasheet desse circuito e fiz alguns estudos sobre ele. Eu desenvolvi uma técnica aqui bem prática. Por quê? Porque tenho aqui também uma outra fonte. Olha bem essa fonte. Ela está bonitinha, refiz toda a solda, troquei alguns componentes, porém os capacitores estão todos bons. Ela está aparentemente perfeita. Você olha, você não vê um defeito. Assim, visivelmente não existe defeito. E eu removi vários componentes nessa fonte e testei todos. Todos estavam perfeitos. Todos os componentes aqui perfeitos. Não existia defeito nessa fonte. Apenas ela não funcionava. Ela girava um pouquinho a ventoinha e parava. Só isso. O responsável nesse caso, o PWM. É claro, circuito PWM. Você testa todos os componentes. Circuito PWM ferrado, você ocupa um tempo danado aqui testando componentes, removendo. Então, numa fonte como essa, eu já vou dar uma dica para vocês que, em primeiro lugar, se ela estiver desta forma, ó, tudo bonitinho, os capacitores, se tiver um capacitor feio aqui, é claro, ele pode ser talvez a causa da fonte não ligar. Então vamos removê-lo, vamos substituí-lo, verificar os outros. Aí sim, se tiver uma solda muito feia, vamos refazer a solda, porque a fonte não vai funcionar com uma solda toda detonada, é claro. Mas, em caso que você não veja uma solda toda detonada, não vê um capacitor com uma aparência feia, como esse aqui, ó, bonito, os capacitores estão todos bonitos, a placa não tem solda visivelmente defeituosa. O que a gente pode fazer? Testar o PWM. Em primeiro lugar, esse aqui eu removi ele porque está queimado. Olhando no datasheet desse circuito, eu descobri, ele tem 2 pinos, são a saída para os drivers, os 2 transistores que faz os drivers excitadores do trafo. Então, esses 2 pinos, eles são coletor em aberto, ou seja, é como se fosse um transistor sem o resistor de alimentação no coletor. Isso causa uma alta impedância. Então, se eu tenho uma alta impedância aqui, deve ter do terra até aqui o mesmo que do emissor de um transistor ao coletor. Vocês estão entendendo? Que é uma resistência praticamente infinita. Uma resistência muito alta. E eu usei simplesmente essa técnica para identificar o defeito nesses 2 circuitos que estavam nas 2 fontes com defeito. Uma delas eu havia testado tudo, que é essa aqui,
perdido um tempo danado e resolvi, através dessa técnica, identificar aqui, ó, com o chanfro para esse lado, a gente vai começar a contar aqui os pinos a partir desse pino, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 7 e o 8 são os dois pinos que vai para os drivers, os transistores que fazem a excitação do trafo. Então, esses dois pinos são os dois pinos com coletor aberto, são os dois pinos de alta impedância, o 7 e o 8. Nós continuamos do lado de cá, ó, 9, 10, 11, 12. Vejam bem, ó. Então quer dizer que aqui eu vou contar 3 pinos e o quarto pino é o pino número 12, o pino que vai ao terra. Nós colocamos o multímetro na escala de BIP. Esse multímetro que vem com o nosso kit da Banggood é um multímetro ideal para fazer essa medição, que na escala de BIP ele testa curto e testa também diodos já. Vou colocar aqui no pino número 12 a ponta de prova preta do multímetro e colocar a ponta de prova vermelha no 7 e no 8. E eu tenho que ter uma resistência infinita, uma impedância infinita. Ou seja, nessa escala de teste de transistor, nós vamos colocar aqui, ó, o nosso pino preto, o pino 12, eu vou virar ele para ficar mais fácil, ó. Pino 12, que é o quarto pino aqui, ó. E vamos medir o pino 7 e pino 8 aqui, ó. Pino 7. Olha só, pessoal, 0,90. Então eu tenho 90 ohms aqui, ó. Quase um curto, é considerado um curto, emissor coletor em curto, ó. Já no pino 8, eu tenho 1162. Essa mesma medição feita aqui no outro circuito, mesmo na placa, pessoal, mesmo na placa já dá para fazer essa medição. Vou medir aqui para vocês verem que mesmo na placa, ó, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, que é o terra, né? E medir aqui, vejam bem, uma impedância infinita, ó, do pino 7 e do pino 8. Ele não me dá nada aí, ó. E aqui, esses dois circuitos estão com a impedância muito baixa. Então você vai medir do pino 12 ao pino 7, olha, 90. 1000. Tá ferrado. Tá ferrado. Vamos ver o outro aqui. 940. 760. Tá ferrado também. Então os dois estão ferrados. Vocês viram aqui uma forma prática de testar esse circuito, porque sabendo que ele é coletor aberto, alta impedância de saída, do terra ao coletor, do emissor ao coletor, teríamos uma alta impedância e ele está dando baixa impedância, está praticamente em curto esses dois circuitos. Uma das formas de medir esse circuito, pessoal, de testar esse circuito, como ele dá muito defeito, ele entra muito em curto, esse é o defeito que mais apresenta esse circuito, mais fácil de identificar. Façam esse teste e você vai ficar sabendo se o circuito está queimado ou não. Substitua-o por outro. Não é fácil encontrar um circuito desse no mercado. Você vai ter que remover de outra fonte, é claro, porque você não vai encontrar um novo para comprar. Aqui no caso, o que eu fiz foi o seguinte: eu removi dessa fonte, que está muito boa aparentemente, ó, muito boa mesmo, só falta o circuito. Se eu tivesse um circuito para colocar, já testei todos os componentes. Removi dela, removi dessa outra que está também muito boa, todos os componentes bons. Removi, aqueles dois estavam nessas duas fontes. Removi os dois circuitos estragados
E coloquei aqui um que estava bom, e por incrível que pareça, ele estava bom, o funcionamento do circuito estava bom, mas estava nessa fonte que está toda detonada. Essa fonte eu não vou consertar ela. Eu vou aqui nessa fonte remover alguma coisa. Por exemplo, esse diodo que está bom, transistor está bom. Vou remover alguma coisa e vou jogar o resto no lixo, é claro. Essa fonte é lixo. Muito detonada para a gente fazer um conserto. Não compensa fazer um conserto numa fonte tão detonada assim. Essa fonte aqui eu vou deixá-la guardada, pois está muito boa, aguardando por uma outra fonte como aquela para tirar o circuito e colocar aqui, porque não encontramos esse circuito para comprar novo. Então vou guardá-la e esperar por esse momento. Aqui a fonte que eu tirei o circuito e coloquei, que está funcionando perfeitamente. Vamos fazer aqui o nosso teste. Vou ligar ela aqui para fazer o teste, para vocês verem que está uma perfeição aqui, ó. Fazer a ligação aqui do nosso fio verde no fio preto. Ó, ventoinha já girou. Está funcionando perfeitamente. Vamos fazer aqui os nossos testes de voltagens para você ver que ela está uma perfeição. E essa fonte dava apenas um meio giro na ventoinha e parava. Só isso. E todos os componentes estão perfeitos. 3,3, 3,34. Bom, os 5 volts, 5,9. 12 volts, 12,9. Olha só que perfeição que está essa fonte. O standby, fio roxo, 5,7. Power good, 5,9. O menos 12, nós temos 11,3. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, aprender a fazer essa medição nesse circuito que é muito importante. Você não ficar quebrando a cabeça aí, medindo outros componentes. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!